Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra dar dicas de livros pra você entrar no clima do Halloween. Sim, eu sei, Halloween não é uma festa comemorada no Brasil, pelo menos não muito, mas toda vez que chega outubro eu gosto de ler algumas coisas que me remetem mais a esse clima, sabe? Eu acho muito bacana e é uma experiência diferente, né? Porque geralmente eu, por exemplo, que só leio romances, acabo saindo da minha zona de conforto. E eu separei uma lista bem diversificada aqui pra vocês e eu espero que vocês gostem. E não, eu não peguei só terror, então assiste aí que eu tenho certeza que pelo menos uma dessas leituras pode ser bacana pra você ler no Halloween. E antes de começar as indicações, já curte o vídeo e se inscreve no canal pra não se esquecer no final. Muitas das pessoas que estão assistindo aqui não estão inscritas, então por favor façam isso por mim, vocês me ajudam pra caramba. E lembrando também que o link da Amazon tá aqui embaixo, então se gostarem de qualquer um desses livros, por favor comprem pelo meu link, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Agora bora pra essas indicações que foram livros que eu adorei. E a minha primeira indicação provavelmente foi o meu momento mais trevoso nesse canal. E eu estou falando de It, a Coisa, do Stephen King, que apesar de todo esse tamanho, vale super a pena ser lido. E sim, gente, aqui a gente tem uma história de terror que vai contar a história do Pennywise, né, que é um palhaço demônio que de tempos em tempos causa tragédias em Derry. Mas esse livro aqui não é só sobre o terror ou sobre o Pennywise. É um livro sobre lealdade, sobre esperança, sobre amizade, e que é trazido de uma forma muito bacana através dos amigos que são os protagonistas desse livro. E além disso, para um livro escrito na década de 80, ele traz temas muito importantes a serem debatidos, por exemplo, o racismo, o preconceito contra homossexuais, ele fala também um pouco sobre violência doméstica, sobre bullying na escola. Então, assim, é um livro muito bacana, que ele tem os seus pontos, sim, que me incomodaram um pouco. Se você não viu o vlog ainda, vai lá conferir pra saber o que é. Mas, no geral, é um livro muito bacana, que eu recomendo demais e que tem um super clima de Halloween, né? E já que eu tô sendo bem clichê, bora fazer uma dobradinha de King e indicar um livro que tem super clima de Halloween, que é Misery, Louca Obsessão. Aqui a gente tem a história do Paul Sheldon, que é um autor conhecido principalmente por sua série de livros de Misery. Os fãs são alucinados por essa série, eles idolatram ele, porque Misery tem muitos fãs. Acontece que ele acha que escrever Misery está estagnando a carreira dele, que ele quer ser conhecido também por outras coisas, ele quer criar mais coisas, e por isso ele decide matar a Misery no último livro dessa série. Acontece que ele sofre um acidente de carro e ele é resgatado pela Annie, que se diz sua fã número 1, porque ela é apaixonada pela heroína Misery. O livro sai enquanto ele tá ali em cárcere privado e ela descobre que ele matou a sua personagem. Ela fica irada e começa a torturar o Paul para ele escrever um novo livro de Misery. E a gente vai acompanhando toda essa tortura e toda essa situação dele na mão dessa mulher que é simplesmente louca, simplesmente desequilibrada. E assim, é um livro que prende do início ao fim, sabe? Ele é bem curto em comparação aos outros livros do King, mas é sensacional e o filme dele também é muito bom. Então recomendo muito e eu acho que é uma ótima leitura pro Halloween. Só pra constar, gente, o primeiro é mais terror mesmo. Esse segundo é um terror psicológico. E se com essas duas primeiras indicações você já tá pensando, Poliana, não vai rolar, eu sou muito medrosa, livros de terror não combinam comigo, eu tenho indicação pra você também. Porque tem alguns livros com uma pegada mais infantil que trazem esse clima de Halloween e que são ótimas indicações também. Uma delas é esse HQ, nesse mangá, eu acho, do Estranho Mundo de Jack, porque, gente, pra mim, Tim Burton tem muito cara de Halloween e eu sou apaixonada pela obra dele, a ficção. E tem o Estranho Mundo de Jack, tem a Noiva Cadáver, que são animações muito bacanas e que eu recomendo muito pra entrar nesse clima. E esse mangá é simplesmente sensacional. Ele traz a história igualzinha do filme mesmo, nada de diferente. Os traços são muito fidedignos também à obra, tanto que foi ele que ilustrou, né? Então não era pra ser diferente. E é bem lindo. Mas se você não encontrar esse mangá pra comprar, vale a pena então assistir a indicação, porque são idênticos, tá? São idênticos e os dois são maravilhosos. E se você não achou o Estranho Mundo de Jack pra comprar e ainda quer fazer uma leitura mais nesse clima de Halloween,
sem ter que sentir medo. Tem um relançamento da Intrínseca que veio numa edição lindíssima e que é super esse clima também, que é Coraline, do Neil Gaiman. E aqui a gente vai conhecer a história da Coraline Jones, que é uma criança muito esperta e que adora explorar e que vai acabar descobrindo dentro da casa dela uma porta que leva ela para um outro lugar, uma outra dimensão, digamos assim, onde as coisas parecem exatamente como na casa dela, mas são bem distintas. Inclusive os pais dela são muito mais pálidos, com botões nos olhos, e eles querem que ela fique ali pra sempre. E aqui em Coraline a gente encontra uma história sobre coragem, sobre sentir medo e ainda assim fazer o que é certo, sabe? É uma história bem no clima do Halloween, como eu já disse, mas com ensinamentos muito bacanas, que é uma leitura super válida tanto para crianças quanto para adultos e tá com traços lindíssimos, gente. As ilustrações estão maravilhosos, os capítulos estão assim, ó. Olha só. E eu achei uma história muito gostosa, que flui muito bem e que vale super a pena ser lida nessa época. Então fica aí a recomendação. E outra indicação nesse sentido também é Os 7 Minutos Depois da Meia-Noite, do Patrick Ness, que é um livro super curtinho, com uma mensagem muito bacana e com uma escrita muito gostosa de se acompanhar. Aqui a gente vai ter a história do Connor, um menino de 13 anos. A mãe dele tá com uma doença em estágio muito avançado, e ele já não tá muito bem, ele já tem se sentido muito perdido, e pra piorar toda a situação, ele começa a receber visitas de um monstro à 00:07, que começa a contar pra ele umas histórias sem sentido. Pelo menos, aparentemente, são sem sentido. Então esse monstro vai prometer contar pra ele algumas histórias, e ele fala com o Connor que ao final dessas histórias ele quer saber a verdade do Connor, a história que ele vem escondendo. E a gente vai acompanhando essas histórias e a princípio elas não fazem muito sentido, mas depois, quando ele vai acabando de contar, faz todo sentido e você começa a se envolver, a se emocionar e começa a ficar curioso pra saber qual é a verdade que o Connor tanto esconde. É um livro sobre perda, medo e solidão, mas também é um livro que fala sobre a coragem necessária e a empatia para se atravessar esses momentos difíceis que todos nós passamos na vida, sabe? É um livro muito gostoso de ler, recomendo demais, e tem um filme na Netflix que também é bem fiel ao livro e que vale super a pena. E pra finalizar as indicações, eu separei alguns títulos de um gênero que eu gosto muito de ler nessa época, que é thriller psicológico. E eu acho que faz super sentido e combina muito, porque são livros que deixam a gente mais tenso, assim, ansiando por respostas. E os filmes de Halloween geralmente puxam um pouco pra esse lado, né? E eu separei 3 indicações. E o primeiro livro do gênero que eu tenho pra indicar é o Antes de Dormir, do S.J. Watson, que vai contar a história da Christine. A Christine, ela sofreu um acidente e ela tem a perda de memória recente. Então, ela não lembra nada do que ela viveu nos últimos tempos, e isso é uma coisa muito complicada, porque todos os dias ela acorda e o marido Ben conta a sua história e ele aparentemente é a única pessoa em quem ela pode confiar. No entanto, em um determinado dia ela vai abrir um caderno onde ela faz as anotações para se lembrar das coisas que vão acontecendo, e lá vai estar escrito: não confie em Ben. Então ela vai ter que correr contra o tempo para saber o que realmente aconteceu com ela, em meio a essas perdas de memória todas as vezes que ela dorme, né? E vai ter que descobrir por que ela escreveu aquilo de não confiar no Ben, o que realmente aconteceu, quem ela é, qual é a sua história. E assim, é um thriller que prende do início ao fim, sério. É um dos meus favoritos, assim, eu fiquei muito presa e eu queria respostas, e quando você tem as respostas é uma coisa muito bacana. E é um livro perfeito, assim, pra clima de Halloween, então recomendo demais. E a minha segunda indicação é de um nacional muito legal, muito envolvente, que a gente leu pro Clube do Livro, que praticamente todo mundo gostou, que foi O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Aqui a gente vai ter a história do William. O William é um psicólogo infantil que vai ter a chance de fazer um estudo profundo sobre o desenvolvimento da maldade humana. No entanto, essa proposta desse estudo é feita por um homem misterioso, supostamente chamado David, que vai cometer crimes brutais com pais de crianças que vão assistir esses crimes, e esse psicólogo vai ter que estudar essas crianças pra entender como essa maldade se desenvolve, sabe? Então ele fica naquele dilema de fazer o que é certo ou de fazer o estudo da sua vida. E em meio a esse dilema do William e das situações que ele tá vivendo e de tudo que ele vai acompanhando, nós ainda temos o Arthur. O Arthur é um investigador que tem síndrome de Asperger e que vai investigar esses crimes que vão ocorrendo e que quer respostas. Ele não vai aceitar simplesmente esconder aquilo pra debaixo do tapete, sabe? Então a gente tem esses dois núcleos onde o William tá tentando entender o que fazer, o que é certo, o que não é, e onde o Arthur tá investigando tudo
e tentando conseguir respostas. É um livro assim que prende também do início ao fim, tem cenas bem pesadas esse aqui, mas vale super a pena ser lido. Um livro envolvente, muito bem escrito, um nacional fantástico. E a minha última indicação para esse livro é um thriller que eu gostei demais, tanto que eu fiz meu marido ler, a minha cunhada ler, a minha sogra ler, até a minha mãe, que nem curte tanto esse gênero, ler também, porque eu queria todo mundo lendo e comentando comigo, entendeu? E eu estou falando de Entre Quatro Paredes, da B.A. Paris. E aqui a gente vai ter a história da Grace e do Jack. O Jack, ele é um advogado especializado em causas de mulheres que sofreram abusos físicos e psicológicos, e a Grace é a típica dona de casa perfeita, que deixa tudo impecável e que tem o corpo impecável, e aparentemente o casamento dos dois é aquela coisa perfeita. No entanto, será que é tão perfeito mesmo? Porque se é perfeito, por que ela nunca atende a campainha? Por que o quarto dela tem grades? Por que ela nunca é vista sozinha? Por que ela não pode falar no telefone enquanto ele não tá por perto? Então, assim, é um thriller onde nos é pintado um casamento perfeito e você começa a conhecer as nuances dessa história, a forma como os dois vivem atualmente e também flashbacks do passado pra gente saber como tudo aquilo aconteceu e como acabou onde acabou, sabe? E o final, assim, é um final que você fica até com taquicardia, assim, querendo realmente saber o que aconteceu e devorando página após página. É um thriller muito bacana, muito curtinho, que às vezes você lê até num dia e que tem um super clima de Halloween também, que eu recomendo muito pra vocês. E bem, pessoal, essas foram minhas indicações de livros para trazer um pouco do clima do Halloween para as leituras. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum, se vocês também indicam, e me indiquem aí embaixo um livro com clima de Halloween para eu ler em outubro também, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem e vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.